Meu nome é Natan Lopes Nakamura, sou orientado pelo professor Dr. Fernando Fernandes e estou no 4º ano de Engenharia Civil. O tema deste trabalho é o tratamento de resíduos alimentares a partir da biodigestão anaeróbia e recirculação de sobrenadante visando a produção de metano. A geração e destinação de resíduos sólidos urbanos é um problema mundial. Entre 2010 e 2019, no Brasil, a geração de RSU cresceu cerca de 18%, chegando ao valor de 79 milhões de toneladas por ano em 2019. De acordo com o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil, 45,3% dos RSU descartados são compostos por resíduos orgânicos. Desta forma, diversos países vêm promovendo estudos incentivando o reaproveitamento dos RSU, visando também o seu potencial energético. Nesse contexto, destaca-se a digestão anaeróbia, pois ela traz a possibilidade de conversão de matéria orgânica em energia, através do biogás gerado, principalmente devido ao seu alto teor de metano. Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o desempenho da digestão anaeróbia de modo comparativo, com e sem a recirculação de sobrenadante no processo. Os objetivos específicos definidos foram a caracterização do inóculo e do substrato e o monitoramento do sistema através dos parâmetros de controle, que são o pH, alcalinidade e AGV, e de desempenho, que são a produção volumétrica de biogás e o teor de metano presente no mesmo. Este trabalho foi realizado de forma colaborativa com a doutoranda Adriana Zemiani. Entre os materiais necessários para a realização do mesmo podemos citar o inóculo, responsável por ser uma fonte de micro-organismos para a inoculação dos reatores, os resíduos de restaurante, utilizados como substrato, que foram previamente coletados, triturados e armazenados para o uso, e também o sobrenadante, que nada mais é do que o subproduto do efluente dos reatores. Como aparato experimental, foram utilizados 2 reatores, denominados R1 e R2. Eles foram projetados para formar um sistema ideal para a digestão anaeróbia, e seus componentes podem ser visualizados no esquema ilustrado. Para efeito de comparação, o R1 operou com o uso de sobrenadante para equalizar a mistura fluente, enquanto o R2 utilizou a água desclorada. A operação do sistema se iniciou com a partida dos reatores. Inicialmente, preencheu-se 50% do volume útil com o inóculo, que foi mantido em aclimatação por 5 dias. A alimentação dos reatores ocorreu 3 vezes por semana, com base em um tempo de detenção hidráulica previamente definido de 40 dias. O monitoramento foi feito a partir de análises 2 vezes por semana e com base nos parâmetros de controle e de desempenho definidos anteriormente. Através da caracterização do inóculo e do substrato, pode-se concluir que o inóculo apresentou um pH próximo à neutralidade, alta alcalinidade e baixa concentração de ácidos graxos voláteis, os AGV. Já os resíduos alimentares demonstraram um pH ácido de 4,45, o que é comum para esse tipo de substrato. Para os parâmetros de controle, temos que o pH do efluente do reator R1 se manteve maior em relação ao R2 durante praticamente todo o experimento, variando entre 6,48 e 7,48, o que é consequência do uso do sobrenadante. Isso é importante para evitar a acidificação do meio e um eventual desequilíbrio dos reatores. Os parâmetros de desempenho também mostraram maior eficácia do R1, com um valor máximo de produção de biogás de 56 litros por dia, ante um valor de 49 para o R2, e média de produção superior durante o TDH2. O teor de metano seguiu a mesma tendência, chegando a ser 5% mais elevado em algumas partes do experimento. Após a realização do experimento, pode-se concluir que tanto o inóculo quanto o substrato apresentaram condições favoráveis para o seu uso no sistema de digestão anaeróbia. Para os parâmetros de análise, tanto o R1 quanto o R2 estiveram dentro dos parâmetros obtidos em literatura. Entretanto, o R1, no qual foi feito o uso de sobrenadante, apresentou um teor de metano 5% maior em relação ao R2. Isso mostra que a recirculação de sobrenadante no processo é uma alternativa viável, permitindo então estudos em grande escala no futuro.